Oferecimento Sesc. Bastidores aqui, a conversa estava boa, né? O Gilberto nos ilustrando, né? O Tolão nos ilustrando projetos e evoluções que Canela deve passar nos próximos tempos. A gente já vai começando a vislumbrar, né? Uma Canela do futuro aí, né? Até porque eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje, né, Tolão, não é claro que a gente tem que falar de coisa boa, mas tem que falar de problema, não adianta. É mobilidade urbana barra estrutura do nosso asfalto, barra paralelepípedos, que é o que a gente mais recebe aqui, né, Léo? Quando tem qualquer obra RGE, EGR e tudo mais, a gente já cansou de falar sobre isso, impacta diretamente no cotidiano da nossa cidade. Como resolver isso de alguma forma, Tolão? Bom, nós temos agora um desafio muito grande na questão das obras, que talvez das obras mais importantes da história da cidade, que é a implantação do esgoto local pela Corsã. A Corsã já implantou lá no São Luís, né? Foi colocada a rede coletora, na celulose, agora está aqui perto da igreja, né? Ou seja, a Corsã, e aqui o termo não é pejorativo, vai rasgar praticamente toda a cidade, né? Para que a gente, mas assim, ó, é uma obra importantíssima. E como eu digo, para mim talvez seja a obra mais importante da história de Canela. Mas ao mesmo tempo, né? Aí sim, eu e o Gilberto vamos ter que ser muito duro e muito firme na devolução dessa rua para a comunidade, né? Porque assim, ó, eu me coloco no lugar do cidadão. Eu moro num bairro onde não tinha asfalto. A prefeitura faz o asfalto e me cobra o asfalto. Perfeito, tudo certo. Aí vem alguém, rasga o asfalto, deixa em péssimas condições e eu continuo pagando pelo asfalto. Então, pagando pelo serviço, porque na verdade não é de graça esse negócio da Corsã. E ainda vou pagar Então, assim, ó, nós vamos ter que trabalhar. E tanto eu quanto o Gilberto estamos muito conscientes, no sentido que nós vamos cobrar muito forte a questão da Corsã. Mas agora voltando à mobilidade, Cabelo. Na verdade, de novo, fazer uma analogia com o nosso hospital, né? Porque o nosso hospital está carregado. É o mesmo hospital de 70, com muito mais pessoas. A cidade é a mesma coisa. Nós temos as ruas de 1970, né, Cabelo? Com 30, 40 vezes mais carros do que em 1970. Com certeza. Né? Ou seja, o próprio, antigamente, eu testei uma brincadeira com a minha mãe e com a minha irmã, né? Cara, na nossa família, nós éramos 5 pessoas, não tínhamos carro na nossa rua. Eram 20, 30 moradores, tinham 2, 3 carros. Hoje, cara, um casal tem 2 carros. Né? O acesso, a compra do carro ficou fácil. Só que esqueceram que há um canal por onde esses carros devem escoar, que são as ruas da cidade. E elas não têm condições. Então nós vamos ter que sim. Isso eu e o Gilberto estamos conscientes, projetando algumas vias novas. A cidade terá que rasgar novas alternativas para desviar o trânsito pesado, para, quem sabe, isso aconteceu, talvez, como a gente tem uma ligação muito boa com Caxias, Cabelo, o pessoal mais da minha idade, tu e o Léo são uma gurizada mais nova, assim. Eu já não cozinho mais na primeira prefeitura há tempo, né? Mas Caxias passou um momento ali, eu sempre de Caxias passou um momento fantástico. Foram 2 mandatos do Pepe Vargas, né? Unidos a 2 mandatos do José Ivo Sartori. E esses 2 prefeitos não desmancharam, olha, totalmente adversários. Ninguém desmanchou uma pedra. Só que o Pepe começou todo um trabalho das perimetrais em Caxias e o Sartori continuou com as perimetrais e entrou com 1 ou 2 passarelas, tá? Resultado, Caxias passou a ter fluidez e Caxias estava trancado. E trabalhou mãos também, né? Com algumas vias principais tendo mão única, né? Praticamente todo centro de Caxias, Cabelo. É semi-binário, uma vai e uma vem, né? Só a Júlio que vai ver. É, isso aí. Então, com isso é tranquilo. Assim, ó, nós vamos ter que passar por alguma cirurgia desse sentido. Tu mesmo coloca. A gente precisa trancar uma rua para uma obra importante da RGE, por exemplo. Alguém pode dizer, e por que faz a obra? Nós precisamos dessa rede de transmissão para não ficar sem luz, por exemplo. Bom, aí naquele momento cria um caos na cidade. A pessoa não consegue chegar no seu médico, no seu trabalho. Não pensa a comunidade que a gente não se sensibiliza com isso. Eu mesmo, Cabelo. Eu tenho ido nesses engarrafamentos, tenho ido filmar, fotografar, para que a gente olhe a extensão disso, porque se eu não sentir o problema, eu não vou conseguir junto com ninguém motivar a solução. Então, eu tenho ido, por exemplo, nós temos a EGR veio agora fazer o recap na Canela Gramado. Eu posso discutir a época, Gabriel. Né? Até discutimos com a EGR, a gente tem batido de frente com algumas coisas com a EGR, né? Mas a rodovia vai ganhar mais não sei quantos anos de trafegabilidade. Ao mesmo tempo tranca tudo. Aí trancou a Vila Suzana. Aí o morador da Vila Suzana... trancou mesmo. E eu estive ali, entende? Então, eu sempre digo, pessoal, uma coisa que eu aprendi com o Dr. Ginter Schlipp, tá? Na hora ruim é que a gente bota a cara. O Dr. Ginter diz assim, quando alagar a casa do cara, vai lá ajudar ele. Quando for inaugurar o asfalto, não precisa nem ir, que ele sabe que foi tu. Ou seja, na hora boa, tudo. É aquela coisa, pelo lado do meu pai tem pouca gente, pro churrasco
Meu aniversário tem 500, né? Bem assim. Eu boto a cara Uma na hora outra ruim. frase que a gente não pode falar no ar. Né? É bem isso mesmo, tá? Ou seja, eu tenho botado a cara, olhado isso, e sim, enquanto nós não fizermos essa cirurgia, nós vamos conviver, infelizmente, vamos continuar convivendo. O que é muito ruim para a cidade, isso. E também as cidades Canela e Gramado, isso é uma coisa que nós vamos ter que, Cabelo, talvez começar a pautar isso para um passo acima. As soluções de mobilidade de Canela e Gramado, elas passam por soluções conjuntas. Planejar junto. Né, Léo? Nós somos, gente, assim, ó, Canela e Gramado juntos, nós talvez sejamos, olha, não seja menor que a Matias Velho, né, Canoas? Né? Cara, se bobear, é isso aí mesmo. Ou seja, 110 mil, vamos lá, né? Então nós temos que pensar, sabe? Nós temos que começar a pensar soluções em conjunto. Deixar. Eu até brinco, Cabelo. Desculpa se eu fugir um pouquinho cruzado. Mas eu brinco, Canela e Gramado perderam muito tempo brigando. Por exemplo, nós podíamos ter um baita de um quartel de bombeiro na avenida. Hospital. Atendendo os dois. Baita de um hospital Regional. na avenida. Talvez a própria brigada, um central na avenida. Isso daria várias coisas. Primeiro, economia. Isso daria uma sensação de segurança para todo mundo. Quem chega em Canela e Gramado passaria pela avenida principal. Opa, tem aqui as forças de segurança estão aqui. Não, a gente briga por uma coisinha, uma estrutura pequena aqui e uma estrutura pequena lá. Então, isso é muito ruim, sabe, Cabelo? A questão mesmo do transporte coletivo. Nem Canela tem algo legal e nem Gramado. Quando, na verdade, se nós estivéssemos talvez licitando em conjunto os dois, como se fosse um sistema único, as duas cidades, se tornasse atrativo e viesse uma empresa de porte para dentro desse negócio. Mas a gente não, a gente quer uma coisa lá, uma coisa aqui. É Gramado ou Canela, quando, na verdade, nós temos são duas cidades, sim, com culturas diferentes, com personagens diferentes, mas nós somos o mesmo destino. Então vamos pensar que o camarada sai de São Paulo para vir só a Gramado. Isso é botar dinheiro fora. Eu tô a 7 km de Canela, eu vou aproveitar Vai Canela. vir. Ou o contrário, é verdade. E nós hoje também temos força de atração. Então, nessa questão, e se Gramado tem, em tese, mais pujança econômica nesse momento, somos nós que temos a mão de obra. Então um precisa do outro. E é isso que nós deixamos de ver historicamente. Eu até tenho dito pro pessoal, há um modelo econômico que eu não gosto muito, ou seja, o modelo distributivo do dinheiro, do imposto, Cabelo, ele é calculado pela geração econômica. Mas a mão de obra, às vezes, por exemplo, o polo petroquímico lá em Triunfo, né? Triunfo é a maior renda disparada do estado, a maior renda per capita. Por quê? Porque Triunfo tem uma grande geração econômica e as pessoas não são de Triunfo. Não, são do entorno ali todo. É um pouco que acontece na nossa região. Nós temos todo o custo social das pessoas que ficam em Canela. É claro que eu agradeço, até antes tem pessoas. É claro que eu agradeço os empregos que estão em Gramado, gente. Mas ao mesmo tempo, né? A creche está em Canela, o colégio está em Canela, o hospital está em Canela, o posto de saúde está em Canela, a mobilidade ou a falta de mobilidade está em Canela. Então a gente tem que olhar isso tudo conjunto, as duas cidades, e entender que a gente busca um modelo de desenvolvimento conjunto ou a gente não vai se desenvolver. Até eu brincando, tudo isso está em Canela e o presídio está em Canela. Mas ao mesmo tempo, as forças regionais, é uma coisa meia louca, né, Cabelo? O presídio está em Canela, a criminalidade dizem que é maior em Canela. Diz, não, estatísticas mostram que ela é maior em Canela, mas a central regional da brigada da polícia está em Gramado. Devia estar aqui também. A delegacia regional está em Gramado. Viu? E esses dois órgãos, é uma crítica tranquila, que fazem um belo trabalho. Eu conheci o delegado Gustavo, achei uma pessoa assim muito centrada, eu queria esse pessoal todo aqui em Canela. Então vamos pensar em conjunto algumas coisas que. Mobilidade, Léo. Também não adianta eu resolver o Gramado resolver um problema de mobilidade e jogar no centro de Canela. Ou o contrário, né? A gente tira o caminhão. Mas tiramos o caminhão de algum lugar, largamos no centro de Gramado. Não, né, pessoal? Então assim, a gente vai ter que trabalhar em conjunto. E aí eu acho que hoje há tranquilamente espaço de diálogo, tanto o Nestor quanto o Luiz são pessoas boníssimas, e o Gilberto é um cara de uma visão muito grande. Eu acho que a gente pode sentar todo mundo e começar a discutir isso. E principalmente, Cabelo, tem muita liderança jovem empresarial. E é essas lideranças jovens empresariais que a gente chama pra vir pro jogo. Eu tô de cabelo branco, amanhã eu não tô aí, gente, entende? Mas vocês têm que tomar conta da cidade. E pra tomar conta da cidade tem que vir pra discussão. Desapaixonadamente, com gana. Não dá mais pra ser alheio a tudo, né? Exatamente. Não dá pra tirar, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que é, tudo é política. Nem tudo é política, mas tudo faz parte da política. Só reclamar do trânsito, só reclamar dos problemas é fácil, né? Agora se envolver pra mudar isso. É isso aí. E assim, Cabelo, eu vou me permitir só corrigir um pedacinho da tua frase. Tudo é política, mas nem tudo é partidário. Concordo. Né? Excelente. Então, tudo faz parte. Então, essa gurizada vem pra chuva, gurizada. Não precisa estar na frente com partido nenhum. Esqueça os partidos. Tu pode fazer política sem estar vinculado a partido, não é? Cabelo, eu faço política desde meus 12 anos. Eu fui secretário a primeira vez com quase 50. E nunca passava na cabeça de ser candidato porque eu gostava da política.
E não da disputa partidária. Eu gostava da política, depois eu acabei naturalmente vindo pra cá. Mas eu amo política, sabe? Mas a política não... Gente, é uma coisa. A política não depende da questão partidária. A participação política com soluções, com críticas. Eu recebo soluções, Cabelo, que a gente às vezes implanta, né? Extremamente simples, de pessoas que estão bem aqui de perto. Mas claro, a nossa capacidade como político, talvez a maior desafio seja ouvir as pessoas e a gente não achar que é dono de tudo, né, Gabriel? Mas desculpa se eu me... Não, gente, tá. Perdão se eu me empolguei, A gente sempre gosta de tu aqui, porque é isso, a gente amplia a conversa, vai para um lado que não esperava e faz parte. Aliás, o nosso forma de fazer o Grande Jornal Regional é assim, né, Léo? Não é pautado redondamente, assim. A gente vai pros lados, não tem problema. É quase o stand-up, abre a cortina, dá um tema e deixa a piada sair. E vai embora. Até sobre isso, né? Porque Tolão, cara do teatro, cara do esporte. Pra quem não sabe, o Tolão foi literalmente um grande goleiro, né? Eu me lembro quando eu ia torcer pra ACS, Associação Canelense Esportiva, e torcer pro Santos também. Eu sempre torci pelo Tolão, ele sabe disso, né? Que eu era um torcedor do Santos. Mas, Tolão, como que tá o andamento do nosso ginásio municipal? Que é uma coisa que todo mundo pergunta. O Gilberto encaminhou pra Câmara, Cabelo. Eu acho que, eu não sei se ela já entrou ou entra na primeira data, na primeira reunião agora da pauta. Tá recesso a Câmara, só recesso, pra lembrar. porque aquele valor tava aprovado para fazer o ginásio da Celose, né? E o Gilberto nós vamos fazer o ginásio lá no Canelinha. Então tá sendo só mudado isso, tá? Mas ao mesmo tempo tá se trabalhando no projeto do ginásio, tá? O Gilberto, assim que ele tiver o prato pronto, ele vai divulgar todo o projeto e também vai assinar logo a licitação. Esse ano, com certeza, as obras começam. Começa esse ano as obras. Sim, Pode garantir isso. A licitação te garante. Claro, Cabelo, eu brinco muito com essa questão. Depois me cobra, Cabelo. Tem uma novidade sobre a questão dos bombeiros, tá? Tá. Assim, ó, a questão toda, eu digo, ó, vai começar a obra. A gente pensa que a licitação vai ser normal. Mas como é uma obra de um valor interessante, pode começar a dar recurso para lá. Isso atrasa bastante, tá? Mas pensa, Cabelo. A licitação com certeza sai esse ano, tá? E se não houver problemas, acredito que a própria obra pode começar esse ano, tá? Nós listamos 3 obras de um bom porte, né? Uma já está em andamento, que é o novo CAPS Canelinha. Perfeito. Né? Aí nós estamos em fase de recurso, que é a reforma do Campo Tatu e o posto de saúde lá do Leodoro. E vai documento, vem documento. Isso até irrita, mas a legalidade, nós que estamos podendo, nós não podemos abrir mão dessa legalidade. E o Gilberto é muito cioso quanto a isso. Ele chega a ser chato quanto a isso, entendeu? Né? E ele está corretíssimo. Fazer coisa do jeito certo. E ele tem dito assim, ó, nós vamos ser da prefeitura e não vamos ter que entregar nenhum bem nosso, não vamos ter que deixar, não vamos ter que ficar pagando conta, nós vamos ser da prefeitura e vamos seguir nossas vidas. E ele está certíssimo. Tá. Então, Cabelo, se tipo assim, os vereadores vão aprovar, isso é outra coisa. A nossa Câmara esse ano, claro que tem crítica, gente, mas, cara, eu não tive uma vírgula de problema com a Câmara. Criticaram do jogo, vai querer o quê? Só nos elogiem? Não existe isso. Os vereadores nos criticam, nos elogiam, mas toda vez que a gente precisou dos vereadores, todos os 11 foram bons parceiros. Bom, vamos rapidinho, né, Léo, que a gente tem tempo, mas algumas pautas rapidinho, Tolão, só umas pinceladas. O quartel de bombeiros, a celeuma do quartel de bombeiros, como é que tá isso aí? Bom, na verdade, sim, a gente tinha uma diferença em relação de entendimento com a empresa alta nossa. A empresa entrou na justiça, e foi muito bom que ela entrou na justiça, teve a primeira audiência, ficou acertado, né, entre o prefeito, a pessoa da empresa e o Dr. Van Carlo. O Dr. Van Carlo está nomeando um perito, certo? O Dr. Van Carlo, então, assim que a perícia for feita, o Dr. Van Carlo autorizou que a empresa termine o quartel. Então, logo estamos aguardando agora tão somente, né, a nomeação do perito pela justiça. O perito vai... Qual é a ideia da perícia, Cabelo? Ver toda a obra do quartel. Estamos devendo? Ok. Não estamos devendo? Ok. E segue o barco. Mas essa questão de estamos ou não devendo é uma questão judicial. Mas, paralela à questão judicial, assim que for feita a perícia, a empresa está autorizada a terminar a obra. E nós, sim, tudo aquilo que for feito aqui para adiante, nós temos que pagá-lo, o saldo final do contrato. Então, eu acho que foi bom para a empresa, ficou bom para nós, entende? E se resolve e vai se entregar esse equipamento que a cidade tanto almeja. Se eu te falar em tempo de obra, o tempo de obra, vamos dizer, se o tempo fosse 90 dias, é 90 dias a partir do momento do final da perícia, né, Gabriel? Sim, então porque tem toda essa a empresa parte só vai começar a obra após o fim da perícia. Mas a princípio, acho que a empresa buscou o seu direito, né? E eu casualmente, algumas vezes conversei com essa empresa, eu dizia, vamos para a justiça porque talvez há uma diferença de entendimento que não vai se acertar aqui.
E aí ele entrou na justiça, a própria doutor Van Carlo foi muito sábio, uma decisão muito correta, ou seja, mandou ver, apurar, mandou terminar, né? E a questão do valor se define no segundo momento, mas autorizou a obra. Então, Resolve. Mas olha bem, fique bem até para a comunidade entender. A empresa começa a obra tão logo termina a perícia, que ele, o Dr. Van Carlo, deixou bem claro que ele quer que seja muito rápido. Perfeito. Rapidinho, Léo, como é que estamos aí? Estamos estourados. 41, vamos pra última. Parque do Palácio, né, Tolão? Porque é boa notícia também, né? A gente faltou falar sobre isso. Quais são os próximos passos e o que fazer com o Parque do Palácio? Bom, vamos lá. Os próximos passos agora, Cabelo, aqui eu vou inclusive pedir para os vereadores da oposição, né, da situação já estão empenhados, em conversar com a sua bancada na Assembleia Legislativa e pedir para o seu deputado, vota. Eu não tenho dúvida que nós vamos aprovar, mas a gente sabe, Cabelo. Sim, precisa. A gente precisa monitorar. garantir. Não é de graça que isso vai acontecer. Nós, inclusive, dentro do PDT, o Rodrigo Agraz, nós assinamos na quinta-feira, assinamos uma carta aos nossos deputados, nossos 5 deputados, assinados por mim, pelo Jerônimo, pela Agraz e pelo Rodrigo. Para quê? Nós contamos com os votos do PDT. Eu não abro mão de nenhum voto do PDT. O Gilberto já está fazendo com o PSDB e nós vamos fazendo com vários partidos que nós queremos aprovação. Então, o primeiro ponto é lutar pela aprovação. Com a aprovação ele vem. E aí, Cabelo, aí nós vamos ter que definir um projeto de parque para o parque. Mas o Parque Palácio é importante, que é um compromisso que eu e o Gilberto tínhamos com a comunidade. Quando perguntava para mim, Sim. aqui na rádio, eu disse, Sim. o que vai acontecer no Parque Palácio? Eu dizia, o parque será parque, só isso. Que a gente, é muito simplório. Bom, cada um entenda como quer, né? Claro. Então a gente está cumprindo, o parque será parque. Agora nós temos um segundo momento. Que parque será esse, né, Cabelo? Exatamente. Que é definir com os amigos do Parque Palácio, com a sociedade, que parque nós queremos. E aí definir e buscar recursos para Não isso. esqueçam do esporte dentro desse parque também, né? Acredito que sim, Cabelo, porque ele pode ser um parque. Quando eu falo na convivência, a convivência implica nesses equipamentos Na prática, esportivos, né? esportes Claro. também. Eu cito, eu vou citar sempre, o Dr. Luquezzi, ele dizia aos prefeitos que o maior investimento em saúde é a construção de parques de caminhada, de esporte, de isso. convivência. Áreas Onde eu digo esportivas. esporte não precisa ser um campo de futebol, É que isso fique aí, claro, isso né? aí. Vocês têm várias práticas esportivas que muitas vezes não são lembradas. O esporte não é só futebol, o vôlei, Nem o só, mainstream, né? nem só competição. Nem só competição, exato. Não acho que o Parque do Palácio tem que ter algo para se competir, mas para se praticar. E para reunir positivamente, né, pessoas que vão Exatamente. utilizar esse espaço. Muito obrigado, prefeito vice-prefeito Gilberto César, Gilberto Tegner. Tegner, vice-prefeito Gilberto muito Tegner. Gilberto nessa... Manda um nessa abraço pro organização. prefeito Gilberto César, parabéns pelo Prefeito trabalho. Gilberto, estamos te esperando aqui assim que tua agenda permitir. Não, mas ele vem, com certeza ele vem, gente. E muito legal também vermos Canela crescendo e Nem evoluindo. conseguimos falar direito da Festa da Colônia, que tá maravilhosa, mas aí Tolão volta outras vezes aqui, Não, e né? Festa Colônia já teve o secretário de Turismo aí, já teve o presidente da Assembleia Legislativa, Governador. vários deputados e o governador. O governador, Entende? isso aí. Ou seja, isso também faz com que a gente se sinta orgulhoso e Canela volte a ter essa representatividade. Exato. Cabelo, Léo, desculpa se eu me excedi, desculpa se passamos tá em tempo. casa. Foi maravilhoso começar a semana bem, agora vamos à luta. E já comecei a trabalhar cedo, isso aqui também é trabalho. Ó, o Dito tá pedindo uma vaga aqui de secretário, tá ligado? Ele pode ser secretário de vários assuntos. O Dito aqui, eu vou fazer justiça, o Dito seguido ele manda recado, solicitando uma coisa, sugerindo outra. O Dito vai ser o nosso ouvidor. Oh, Deus! Participa valendo. Obrigado, Gilberto. Até a próxima. A gente vai pro rápido intervalo. Na sequência, o último bloco do GJR nesta segunda. Grande Jornal Regional.